Nesta aula, eu vou apresentar a aplicação Cadastro de Clientes com login, foto, envio de SMS, envio de e-mail, telefone, exibição de mapas, feita no Xamarin Forms. O objetivo desta aula é apresentar uma aplicação funcional que utilize os principais recursos que foram mostrados ao longo deste curso. Então, eu vou apresentar a aplicação, não vou entrar em muitos detalhes, porque tudo que está nessa aplicação foi apresentado no curso. Então, essa aplicação é um cadastro de clientes e ela foi criada usando a nova versão do Xamarin, que foi disponibilizado em janeiro de 2017. É muito recente, tá? Não houve muitas alterações. Tá? E essa aplicação ela foi feita nessa versão. Então você precisa estar utilizando e ter o seu Xamarin atualizado para essa versão, no mínimo. Tá? Ele é um cadastro de clientes com foto que faz o acesso ao banco de dados SQLite. Tá? Resumidamente, os principais recursos da aplicação são os seguintes. Essa aplicação eu vou gerenciar clientes. Então eu vou incluir, alterar e excluir informações de clientes. Para isso eu estou usando o SQLite, que é um banco de dados local do dispositivo. E para isso eu tenho que usar o plugin sqlite.net.pcl. Eu também vou fazer o acesso à câmera do dispositivo para que o usuário possa tirar uma foto, né, do cliente. Então, para isso eu vou usar os plugins Messaging, Xamarin Plugins Messaging e o Xamarin Plugin Média, porque foi implementada aqui a funcionalidade de enviar um SMS para o cliente, né? E também acessar o telefone, fazer uma ligação. Então eu vou usar esses plugins. Tá? Então vou usar a câmera para tirar foto, vou poder acessar imagens que está armazenada no dispositivo, tá? E vou exibir um mapa com o endereço do cliente, tá? Usando o plugin Xamarin Plugin External Maps. Os recursos que eu vou utilizar, eu vou apresentar, mas eu vou usar o List View, ações de contexto para incluir e alterar. E eu vou usar o plugin também, o Refactored MVVM Helpers, tá? Esse plugin, ele evita que eu tenha que fazer toda aquela implementação da interface iNotify Property Change, e ele também tem alguns métodos implementados que eu posso utilizar. Então eu vou usar aqui, eu também mostrar a utilização do padrão MVVM, vou mostrar o uso do command, e agora eu vou mostrar resumidamente as funcionalidades da aplicação. Então aqui é o overview da aplicação. Eu vou ter as minhas views, tá? Então para organizar o código, tá? Eu vou abrir aqui a solution, olha, tá aqui a nossa, deixa eu fechar todos os documentos. Então eu criei na última versão. Então para verificar e atualizar a versão, você já sabe, né? Eu já falei sobre isso, mas vou repetir. Você vem em Tools, Options, isso aqui é para verificar se a sua versão está atualizada. Põe Xamarin Other, vem aqui, ó, Check Now. Ele vai verificar. Se não tiver atualizado, no meu caso já está atualizado, ele vai fazer o download e você instala a última versão. Após instalar, você tem que geralmente atualizar o JDK e verificar as configurações do Android, né? Ver se ele está apontando para o JDK atualizado e também se o SDK do Android está atualizado. Então, para isso, você vem aqui dos Android, você vem aqui no Android SDK Manager, tá? Ele vai me abrir aqui o SDK e você atualiza o SDK também do Android. Isso é importante para o bom funcionamento do Xamarin. Aqui, ó, eu tenho a última Android SDK Tools está instalado e o SDK Plataforma está instalado, das últimas versões. Se não tiver, ele vai te falar aqui que você precisa atualizar e instalar. Correto? Feito isso, você tem a versão instalada e atualizada.
Nessa nova versão, você não precisa mais vir aqui em Tools, no Get Package Manager e atualizar aqui, ó, em Updates, atualizar os Xamarin Não precisa fazer nada disso mais. Tá? Nas versões anteriores a essa, você tinha que atualizar a versão dos Xamarin Forms. No caso dessa nova versão, não precisa fazer mais esse passo. Tá? Ele vai te dar tudo que está instalado. Tá? Note que ele nem fala que você tem que atualizar aqui o Xamarin Form. Muito bem. Deixa eu fechar aqui. Eu estava falando aqui da arquitetura. Então, olha, eu vou mostrar aqui para você. Eu criei pastas no projeto Portable, onde está grande parte do nosso código, né? Para organizar o código. Então, eu vou ter uma pasta Views, onde eu vou botar todas as views, né? Que são as telas da minha aplicação. A pasta View Model, onde eu vou ter os meus View Models. A pasta Model, onde eu vou ter os meus modelos de domínio. A pasta Infra é onde eu defini a interface para fazer a conexão com SQLite, tá? E as implementações no Android e no iOS. E a pasta DAO, onde eu criei minha camada de acesso a dados, que vai acessar o SQLite e fazer o CRUD. Certo? Então, nessa arquitetura, eu vou ter as views, né, que vão estar se comunicando com as view models. As view models é que vão acessar a camada de acesso a dados. Note que esse acesso não é feito diretamente pela view, é por isso que existe a view model. Tá? Então, os principais, recordando agora, os principais motivos para você usar um view model é que ela organiza o código e permite você testar a sua aplicação de uma maneira mais fácil. Tá? Então, no DAO ele vai se comunicar com os seus modelos, nosso modelo de domínio, e por trás aqui eu vou ter a infraestrutura que vai fazer a conexão nos projetos Android e iOS, tá? Como eu mostrei já na aula específica do SQLite. Então, geralmente para cada view você tem uma view model. Aqui eu juntei duas views aqui, tá? A Clients Page, que é onde eu tenho o List View, e a Clients CRUD Page, onde eu vou ter a página para atualizar e para incluir informações do cliente, tá? Me reportando a apenas um View Model. Eu poderia ter um cliente List View Model, mas eu preferi fazer assim. Então eu tenho 4 páginas: a página de login, a página que vai apresentar a relação de clientes, a página para atualização, inclusão e alteração e a página de detalhes. Então eu tenho esses View Models. E eu vou trabalhar com 2 modelos de domínio. O cliente, que naturalmente vai ter as informações e as propriedades que eu quero gerenciar, e o usuário, que é para mim fazer o login. Tá? Então, com base nesses modelos, eu defini aqui a minha camada de acesso a dados. Então, esse aqui seria a estrutura da nossa aplicação. Aqui nas View Models é que eu uso o plugin Refactored MVVM Helpers. Tá? Então, nas Views Models, eu herdo aqui uma classe Base View Model, onde eu tenho toda a implementação da propriedade iNotify Property Change. Então, vamos lá agora a cada uma das principais telas da nossa aplicação. A tela de login, tá? Eu faço o login com SQLite. Então, eu tenho que incluir esse pacote, né? Você já sabe. Então, os pacotes eu venho aqui em Tools, no Get Package Manager, manejo no Get Package for Solution, vou aqui em Browser, né? E aqui eu digito SQLite Net. Então ele tem vários pacotes para SQLite. O pacote que a gente usa é esse pacote aqui, ó. Tá? E instalo em todos os projetos. Lembrando que todos os pacotes usados aqui você tem que instalar em todos os projetos. Marcar o projeto Android, iOS e no projeto Portable também. Então, ó, os pacotes instalados, deixa eu remover um nome aqui, que está instalado. Ó, eu estou usando o pacote do Refactored MVV Helpers, tá? Do SQLite, tá? Do plugin External Maps para exibir os mapas, do Media para as fotos, né?
messaging para chamada telefônica, envio de SMS. Esses são os principais. Tá? Então, tudo via NuGet, os pacotes. Então, aqui na página de login, aqui eu fiz o seguinte, tá? Eu não criei um módulo para você poder incluir, alterar e excluir cliente. Então, a tabela de usuário, para fazer o login, eu uso a tabela usuário. Então, eu não fiz um módulo aqui para incluir, excluir e alterar o usuário. O que eu fiz? Eu incluí um usuário na tabela, né? E vou testar fazendo login nesse usuário. Tá? Depois, se você quiser, você pode criar um módulo de inclusão, alteração, um CRUD de usuários. Tá? Então, nessa página do login, eu tenho aqui um frame com a imagem, aí eu tenho o label text exibindo aqui o nome login, 2 entry, que eu estou fazendo o data bind com o usuário e a senha, e um command, né? Que eu estou dando um binding no login command. Aqui, essa view aqui, login view, ela vai se comunicar com a login view model. Então vamos ver o código aqui, do login view, né? Aqui, eu tinha um button que está comentado, que eu criei até um comando para incluir um usuário. Tá? Então esse comando vai estar definido no meu login view model. Note que no código XAML não tem nada, tá? Tá tudo no login view model. Eu só crio uma instância do login view model no meu binding context, né? E o meu login view model, aqui eu tenho que definir aqui o usuário e a senha que eu estou gerenciando, né? Fazer o login. Aqui está aquele comando que eu defini para incluir o usuário, que eu comentei porque eu usei só uma vez. E aqui o login command. Note que eu estou usando o navigation e aqui eu estou passando um parâmetro e estou definindo um command chamado verificar login e estou passando um parâmetro, que é uma string que vai ser a senha. Tá? Eu procurei não complicar muito aqui o login, mas você pode alterar essa implementação. Então eu crio uma instância de usuário, uma instância da minha classe cliente DAO, que está definida aqui, tá? Essa classe cliente DAO, ela usa a minha interface ESQLite DB Connection, onde eu defini a conexão e onde eu fiz a implementação, aqui no Android, que é específico da plataforma, criei uma pasta e implementei essa interface aqui, Então eu vou estar usando esse banco de dados, tá? A implementação do Android e aqui a implementação do iOS, eu criei a mesma pasta e fiz a minha implementação aqui, tá? Essa implementação ela tem que ser feita em cada plataforma, porque cada plataforma gerencia as pastas de forma diferente. Então, a definição dessa interface e a sua implementação em cada plataforma, tá? Eu abordei na aula de SQLite e nós fizemos aqui, ela é fundamental para acessar o banco de dados local. Muito bem. Deixa eu fechar todas as janelas aqui, né? Então eu estou aqui na página de login, né? Então vamos lá. Está na login view model. Então no projeto Portable, tá? Login view model. Quando o usuário clicar no botão aqui de login, botão, ele vai disparar esse command que está definido aqui, Defini o login command, implementei o verificar login e passei a senha. Aí na cliente DAO, ele cria uma instância e tem um método. Na cliente DAO, olha, só para você ver, no construtor eu estou criando a tabela do cliente e naturalmente a primeira vez ele vai criar se ela não existir. E depois ele só vai criar uma vez, na primeira vez quando ela não existir. E aqui eu defini os métodos add cliente, deletar o cliente por ID, atualizar o cliente, né, retornar todos os clientes, retornar o cliente por ID e o método getUsuário_login, que eu estou tratando com a tabela usuário, e addUsuário, para mim incluir o usuário, dando um insert no usuário, e aqui eu estou procurando o primeiro usuário que tenha essa senha. Tá? Então esses métodos estão implementados aqui. Então quando o usuário clicar nesse botão, ele vem aqui no Login View Model, vai lá chamar o método getUsuário_login e se ele não retornar nulo,
eu vou para a página de cliente e vai apresentar essa página aqui, ó. Aqui eu tenho uma relação de clientes cadastrados. Eu tenho um list view, né? Aqui eu defini um item sources via código que vai me preencher o list views. Aqui eu tenho um data template, um list view item template e eu tenho um view cell para organizar aqui esse layout. Então aqui no view cell eu estou usando as ações de contexto com dois eventos para alterar e para remover o cliente. As ações de contexto, como você já sabe, no Android basta você pressionar aqui o item selecionado, ele vai aparecer um botão de remover ou alterar aqui, que foram implementados aqui, nesse evento clique, e você vai poder incluir, remover ou alterar um cliente. E aqui embaixo eu faço as vinculações aqui no view cell, né, da imagem, o nome e o endereço, o telefone que eu estou exibindo aqui, e na base eu tenho um botão para incluir cliente, tá? Essa view aqui ela vai acessar a view cliente view module. Então vamos ver o código aqui, ó. Cliente page, tá aqui, ó, tem um stack layout, nem precisaria usar o stack layout, tá? A list view, não, eu estou usando um outro stack layout aqui embaixo, então por isso que eu tenho esse stack layout aqui. Se eu fosse usar somente a list view, eu não precisaria do stack layout. Eu vou recolher aqui, ó. Tá aqui o list view, tem o nome dele, né? Ó, eu tenho um evento para mim exibir o item selecionado. Nesse código aqui, ó, eu estou indo para a página de detalhes do cliente que eu vou mostrar a seguir, tá? Vamos voltar aqui para o cliente page. Ó, as ações de contexto, eu tenho dois eventos. Alterar, ele vai aqui, ó. Eu estou definindo aqui, ele vai para a página clientes CRUD, para alterar, e para remover, eu faço a remoção direta aqui, ó. Eu obtenho o cliente selecionado e uso o método remover cliente. Tá? Clientes aqui, ó, ele é uma instância da minha classe ViewModel. Tá? Então, quem que vai remover o cliente? Esse método está definido na ViewModel. Tá? Então, vamos ver o código da ViewModel aqui, ó, relacionada. Aqui eu estou usando, ó, eu estou herdando a classe Base ViewModel, que é do MVVM Helpers. Então, aqui, ó, eu não precisei fazer implementação nenhuma da interface iNotify Property Change. Então, aqui eu defini as propriedades, né, no construtor. Estou preenchendo aqui o objeto, os dados do objeto selecionado. E aqui eu estou remover cliente. Ó. Note que o acesso à camada a DAO é feita pela ViewModel. Remover cliente, ele vai lá na DAO e deleta. Gravar cliente, ele vai lá na DAO, ó, e adiciona o cliente. Certo? E alterar o cliente, ele vai lá na DAO e dá um update no cliente. Certo? Na página de detalhes, eu estou usando aqui, ó, o acesso à câmera para me tirar uma foto do cliente ou acessar imagens do álbum do dispositivo. Estou posso enviar um SMS, tá? E essa página aqui, eu vou mostrar lá para vocês que ela é interessante, a Clientes CRUD. Nessa página eu estou fazendo tanto a alteração como a inclusão. Como é que eu faço isso? Olha, aqui no cliente ViewModel, cliente CRUD Page, aqui ó, vamos aqui no código da CRUD Page. Então aqui quando eu passo um cliente, eu verifico se o ID dele é nulo. Se ele for nulo, então significa que eu quero incluir um cliente. Então eu mudo o título, né? Eu coloco aqui uma imagem que o cliente não tem foto para exibir e oculto o botão de alterar, tá? Porque nessa view aqui, ó, eu tenho um botão para incluir, um botão para alterar e um botão para ver o mapa.
Só que você não vai visualizar os 3 botões. Você vai ver o botão do incluir, quando você estiver incluindo, e não vai ver o botão de alterar. E assim quando for de alterar, você vai ver de alterar e não vai ver de incluir. E isso é feito aqui no código, né? Quando o ID do cliente é nulo, então eu estou incluindo o novo cliente, porque ele não tem ID. Quando eu passo um cliente selecionado, significa que eu estou alterando. Então eu mudo o título, né? Eu verifico se a foto é null, eu tenho aqui uma imagem. Então todas as imagens que eu estou gerenciando aqui, ó, como eu estou usando o projeto Android, elas têm que ser colocadas aqui na pasta Resource, Drawable e as demais resoluções. Eu só vou mostrar aqui as imagens que estou usando na pasta Drawable. Então tá aqui, ó. Todas as imagens que eu estou usando tem que estar aqui no caso do Android. No caso do iOS, é aqui em Resources, tá? Usando aqui a nomenclatura do iOS, certo? Então aqui eu atribuo a foto e aqui se o usuário clicar para visualizar o mapa, eu uso lá o plugin External Maps, passo o endereço e ele vai exibir o mapa. No caso da câmera, tá? Eu uso lá o plugin e verifico se a câmera está disponível, né? E exibo a câmera, né? Olha lá, ó. Dou um nome para a foto que for tirada com o nome do cliente e exibo a foto na View Image. No caso, para acessar o álbum, eu faço a mesma coisa. Eu verifico se eu tenho disponibilidade no álbum e acesso as fotos lá e exibo. E no caso do e-mail também, olha. Isso aqui eu poderia ter criado comandos na View Model. Eu prefiro fazer assim para deixar mais simples. E aqui eu estou mandando um SMS. Muito bem. E, por último, a página de detalhes, aqui eu estou usando um grid, tá? Então esse grid aqui, ó, ele tem 3 linhas e 2 colunas, ó. 1, 2, 3 linhas e 2 colunas. 1, 2. Então, ó, na primeira linha, que é a linha 0 do grid, ó, row 0, column 0, eu estou usando uma imagem aqui, ó. Row 0, column 0. Aqui eu estou usando o stack layout na linha 0, coluna 1, e eu estou exibindo o nome e a cidade. Já na segunda linha, que seria a row 1, eu estou usando o stack layout e estou exibindo e estou dando um call spam para ele expandir e mesclar as duas colunas aqui. Então eu estou usando o phone, o e-mail e o endereço, tá? Estou dando um call spam. E aqui embaixo, aqui você poderia exibir o mapa, né? Ou eu resolvi exibir a imagem novamente do cliente aqui. Então aqui seria a terceira linha do grid, que seria a row 2, né? Ela é base 0. Então, primeira linha, a segunda e a terceira, que seria a terceira linha, né? Que seria row 2. Aí eu estou dando um call spam também para ele mesclar a coluna 0 com a coluna 1 e eu ter essa área aqui. E aqui eu estou usando um recurso que eu estou incluindo estou tornando essas labels aqui clicáveis. A label para acessar, mandar um SMS para o cliente e para mandar um e-mail. Aqui são view labels. Então como é que eu faço isso? Para tornar um elemento de interface do usuário clicável, no caso aqui a label, tá? Com um gesto de toque, eu estou usando a classe Gesture Recognizer, tá? E estou definindo o evento tapped. Então, vamos aqui no cliente, ou na minha view, pasta views, clientes detalhes, ó. Então, está aqui a minha... Olha aqui, ó. Na label para o telefone, ó, eu estou usando o Gesture Recognizer e estou definindo um evento tapped. Tá? E aqui, por padrão, a view vai responder com um único toque. Tá? Se você quiser que ela... Eu nem precisaria ter definido esse number of taps required, porque por padrão é 1. Mas se eu quisesse 2, então
somente com 2 toques aqui, esse evento ia ser disparado. Então, nos eventos é que eu implementei o código para fazer a chamada por telefone e para enviar o e-mail, tá vendo? Então, isso eu fiz usando essa classe. E essa view ela está vinculada ao cliente detalhes e o módulo. Então, vamos ver essa aplicação funcionando. Eu vou abrir aqui o meu emulador Genymotion. E está aqui, ó. Então está aqui a tela de login. Tá? Eu só tenho um usuário, Mac, senha não sei. Então agora ele vai me apresentar a página de clientes. Está aqui, ó. Então aqui eu tenho aqui as imagens, aqui tá essa figura escura aqui, porque como eu estou usando o emulador Genymotion, eu não tenho acesso a uma câmera, tá? Então as imagens aqui são todas essas imagens escuras aqui. Então aqui eu tenho um botão para incluir um novo cliente e quando eu pressiono aqui, ó, ele me permite alterar e remover. Então eu tenho incluir, alterar e remover, tá? Então, ó, vou incluir um cliente. Então, vou selecionar aqui, incluir, ó, ele me abre a página para inclusão, tá vendo? Ó? Se eu quiser alterar um cliente, selecionar, alterar. Então ele vai me usar a mesma página, só que agora eu estou passando um cliente selecionado. Olha lá, ó. Ele já exibiu a foto, né? Tá vendo? Alteração. Se eu quiser ver detalhes desse cliente, que é essa página que eu acabei de falar, basta eu clicar uma vez aqui no cliente. Eu vou selecionar aqui o José Carlos Macorati. Olha lá, ele me dá o nome, a cidade e aqui é que tem os eventos TAP. Então vamos ver desde o início, vamos fazer a inclusão. Vou incluir um novo cliente. Então olha, vou colocar aqui, ó, teste Avenida Paulista, 100. Vamos lá. teste@email.com. Aqui eu não fiz uma validação, mas não é uma aplicação de produção, você teria que fazer uma validação e poderia implementar aqui um picker para ele exibir os estados, né? Então, cidade de São Paulo, estado de São Paulo. Eu não quis fazer isso porque senão a aplicação ela vai ficando mais complexa, né? 01310.0.100. E o telefone aqui, ó, vou colocar 11 99999. Tá? Então, ó, se eu quiser tirar uma foto, note que essa foto ela é apresentada por padrão quando o usuário não tem uma foto. Eu vou acessar a câmera. Tá? Eu não tenho aqui uma câmera, ele me abre aqui como se fosse a câmera do dispositivo. Eu vou tirar a foto, tá? Foto. Olha lá. Exibir a foto. Se eu quisesse acessar o álbum, imagens que eu tenho aqui no dispositivo, ele vai me abrir as pastas aqui, né? Aqui ele me abre a pasta temp. Eu vou selecionar uma foto aqui, ó. Pegar essa foto aqui. Olha lá, a foto, né? Se eu quisesse ver no mapa o endereço desse cliente, ó, ver mapa, ele vai me apresentar aqui, ó, Avenida Paulista 100, tá vendo, ó? Bela Vista, tal. Muito bem. Se eu quisesse enviar um SMS para esse cliente, clico aqui, ó, ele me pega um número lá. Aqui é um texto que eu já defini no código, lá cadastro teste, operação realizada, vou mandar a mensagem lá. Realizada com sucesso. Muito bem, agora eu vou incluir os dados. Eu clico aqui, novo cliente, inclusão realizada, né? Deixa eu ver se eu não esqueci de nada. Aqui você poderia ocultar imediatamente essa página, E, deixa eu ver aqui o detalhe, Tá aqui, ó, teste Avenida Paulista 100, tá? Então eu incluí um novo cliente. Agora eu vou alterar esse cliente, ó. Pressiono, venho aqui em alterar, vou alterar o telefone dele, que é visível ali. Vou colocar 666666. Tá? Vou alterar os dados, alterado com sucesso. Tá? Vou retornar, olha lá, foi alterado e agora eu vou remover. Vou clicar, remover cliente. Sim ou não? Sim. Remover o cliente. Tá? Na página de detalhes, ó, eu vou
clicar, ele me abre a página de detalhe. Aqui tem essas labels e aqui que eu implementei a classe Tap Gesture Recognize. Nessas labels do telefone e do e-mail, se eu clicar aqui, ó, eu defini o evento Tapped, que vai me abrir o código, no caso aqui, para telefonar. Olha lá, ele me abre para telefonar, eu descaria o número aqui, certo? Vamos voltar. E aqui, se eu quiser mandar um e-mail, aqui, eu vou clicar nessa label aqui, ó. Aqui ele vai me abrir aqui, como eu estou no dispositivo, no emulador, ele vai pedir para me configurar o meu servidor de e-mail aqui, dando o meu e-mail, a minha senha para enviar o e-mail. Tá? No caso do dispositivo fixo, já estaria configurado. E está aqui a nossa aplicação. Né? É uma aplicação onde eu procurei agrupar os principais conceitos. Tá? Você tem acesso ao código-fonte. Tá? Como todo o conteúdo aplicado aqui foi visto durante o curso, creio que você não vai ter nenhuma dúvida. Então era isso que eu queria mostrar nessa aula. Um bom estudo para você!